Olá, eu sou Vinícius, sou acadêmico do curso de Direito do segundo período da Fajar de Jaguariaíva e estou aqui para apresentar trabalho da disciplina de Antropologia e Sociologia, da professora Rossani, cujo tema versa sobre os estabelecidos e os outsiders no Brasil, tendo em vista o etnocentrismo e do relativismo cultural. Bem, inicialmente, nesse trabalho como bibliografia básica, nós temos a obra Os Estabelecidos e os Outsiders, de Norbert Elias e de John Scottson, no qual demonstra um estudo elaborado por um professor em uma comunidade na Inglaterra, próximo a um distrito industrial, no qual a delinquência juvenil chamou bastante atenção, né? Porém, não passavam-se de dados estatísticos e este professor resolveu investigar a fundo os motivos e as causas para que isso acontecesse, né? E ele lecionou na região, né, para jovens e adultos, e ele adotou como método, dentro da área do etnocentrismo, da antropologia, ele adotou como método a observação participativa, né, na qual consiste em você observar e fazer parte do cotidiano dos observados, né? Assim, ele obteve informações sobre a realidade de cada indivíduo, onde ele pôde perceber que na região existe uma classificação por grupos, onde nós temos 3 grupos. O grupo 1 é o grupo das classes mais elitizadas, daqueles que ascenderam socialmente e que possuem maior poder aquisitivo e influência perante a sociedade. Os grupos 2 e 3 possuem praticamente as mesmas condições econômicas, né? Mas há uma distinção, porque o grupo 3 sofre com represálias da sociedade, com preconceitos, porque foram os últimos a se estabelecerem na região, né? Então, assim, eles eram até conhecidos como moradores do loteamento, né? Então, assim, não eram bem vistos perante a sociedade. Os outros 2 grupos não deixavam que os filhos se misturassem com as crianças do grupo 3, marginalizavam, colocavam apelidos, eram alvo de fofocas e de inverdades, né? E o que ele percebeu que fatores como esses interferiram na questão psicológica destes membros, desses indivíduos que literalmente vestiam a carapuça, né? Infelizmente, eles acabavam se apropriando dessa identidade. Acontecia de famílias não terem estruturas básicas de regramento, onde os jovens, infelizmente, recorriam à marginalidade da sociedade, praticando delitos, furtos, e infelizmente essa região sofreu com esse estigma e acabou vestindo essa característica, né, essa atribuição a eles conferida, né? E analisando essa questão toda, nós podemos verificar uma questão de xenofobia, né? Você ter preconceito pela cultura, pelo local onde determinadas pessoas moram, né? E a gente pode verificar facilmente isso no Brasil. O Brasil passou por um processo histórico de colonização, onde os portugueses que vieram sentiam que a sua cultura era superior à dos índios e catequizaram os índios, tentaram ensinar a sua cultura como certa. E estudando a antropologia, nós podemos perceber que isso não existe. Não existem culturas superiores e culturas inferiores. Existem culturas que se apropriaram mais da tecnologia. E a cultura, ela vem para suprir necessidades básicas de convivência e de sobrevivência do ser humano, né? Ela cumpre com o seu objetivo, ela tem as suas características distintas para cada região e para cada grupo social.
né? Então, assim, posteriormente nós tivemos o processo da escravidão e o processo da imigração, aí, principalmente com os foragidos da Segunda Guerra Mundial, onde nós tivemos migração europeia, asiática, diversas etnias. O nosso país, ele é pluricultural, né? Ele possui uma miscigenação muito grande, o que, de certa forma, acaba gerando preconceito entre uma ou outra, né? Nós temos aí essa estigma dos sulistas terem ascendência europeia e muitas vezes serem injustos ou preconceituosos com os nordestinos, de atribuírem características de que o nordestino não gosta de trabalhar, o nordestino isso, o nordestino aquilo, e infelizmente a gente sofre na nossa sociedade com relação a isso, né? Nós temos essa situação semelhante ali do grupo 3 na obra relatada nas favelas do Rio de Janeiro, onde muitas pessoas que não tiveram oportunidades sociais por conta de preconceitos étnicos, raciais, principalmente a população negra, se estabeleceram nessa região e essa região, estas regiões, elas se tornaram polo da criminalidade, né? Pessoas que eram marginalizadas pela sociedade, né? Não tiveram oportunidades de estudar e de ascensão social e acabaram instituindo-se desta forma aí nesses grupos, né? Onde, infelizmente, as culturas que atacam com esse preconceito em nada fazem para contribuir com essa situação, a não ser praticar atos de xenofobia, atos de preconceito, né, e muitas vezes beirando ao racismo, né, situações terríveis que existem na nossa realidade, né, como não deveria ser, pois o Brasil é um país naturalmente miscigenado, né. Nós não conseguimos atualmente identificar uma característica própria que seja do solo nacional desde sempre, né? Nós somos misturas de raças, misturas de culturas e todas as etnias merecem o seu devido respeito, né? E essas pesquisas devem passar de estatísticas numéricas para soluções, para estudo de caso, como o que foi realizado na obra, a fim de reverter essa sociedade, essa realidade na sociedade, né, e interferir nesse processo aí que tanto despreza culturas, né, e que menospreza viveres e conhecimentos. Muito obrigado pela atenção.